boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar essa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Faça sua lista de vibração com o nome de pessoas queridas. Caso você não saiba, é a primeira vez que você está fazendo uma lista de vibração, você vai pegar um papel e uma caneta e vai anotar os nomes, nem que seja apenas o primeiro nome da pessoa querida, encarnada ou desencarnada. E logo após a nossa conversa dessa noite, onde nós vamos falar sobre o estudo na parábola, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite, onde nós vamos trazer esse estudo na parábola, uma parábola da parábola. Será bem interessante, será um grande aprendizado para a gente nessa noite. Quero dar uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite e vamos para o nosso exórdio dessa noite. Mas antes, quero lembrar que nós teremos o nosso estudo de André Luiz, o Obreiros da Vida Eterna. Então, todo sábado, às 3 horas da tarde, a gente tem esse estudo e eu conto com essa presença. E nós teremos dia 10 a nossa conversa no nosso Evangelho no Lar com Renato Prieto, o ator que faz o André Luiz em nosso lar. Então, sobre o nosso exórdio dessa noite, do livro Fonte Viva, vem com o título Se Soubéssemos. É algo que a gente vem comentando aqui recentemente. Uma passagem de Jesus em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o que Emmanuel pode trazer de ensinamento para a gente dessa passagem do Cristo? Emmanuel diz que se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal,
não sabem o que fazem. Quando Jesus comenta, né, faz esse comentário na cruz, falando essa frase para Deus, pedindo perdão, é porque a gente sabe que ao longo desses nossos estudos, a gente percebe exatamente o porquê que Jesus falou isso. E Emmanuel vem trazendo para a gente vários e vários e vários exemplos de que realmente a gente não tem a menor noção do mal que nos aguarda, do mal que nós estamos fazendo. Então, na hora da raiva, quando você fala todas aquelas besteiras para a pessoa, ou você parte para agressão, para machucar, para ferir, ou até mesmo tirar uma vida, se você soubesse de antemão os efeitos daquela sua ação, você não faria aquela coisa. E como eu já venho dizendo para vocês há muitos evangelhos, se hoje a gente não tem aquela vontade de tirar a vida de alguém, de fazer determinadas coisas, é porque a gente tem essa visão de que o mal que a gente vai fazer tem uma consequência. E por a gente provavelmente já ter passado por isso, a gente não quer isso mais para a nossa vida. Então, tudo isso que Emmanuel citou para a gente nessa noite, nesse exórdio, de que se tal pessoa soubesse que ao fazer tal coisa aconteceria teria aquele resultado, ele evitaria. Então, hoje, quando você evita, quando você não tem vontade, nem sequer pensa em fazer uma determinada coisa, é porque um dia você já esteve nessa posição de ter tomado esse impulso, de ter feito essa besteira, você experimentou os resultados, os efeitos devastadores daquela tua decisão, daquele teu impulso, e hoje, por ter passado por aquilo, você diz, não quero mais saber, nem passa pela sua cabeça, porque foi um aprendizado tão forte na sua alma que você nem pensa. É como se você chegasse a uma pessoa que já teve uma queimadura muito grave na mão, alguma parte do corpo, e você falar, olha, coloca aquela água ali para esquentar, a pessoa falar, Deus me livre, coloque lá você. Por quê? A pessoa já passou por uma dor enorme pelos efeitos de ter aquele líquido derramado no próprio corpo, causando feridas que talvez tenha cicatrizes até hoje. Então, qualquer coisa que lembre aquele resultado, o que poderia vir a acontecer, a pessoa já nem sequer quer passar perto. E é o que acontece com muitos de nós que estamos aqui hoje vendo esse evangelho. Se a gente perguntar para qualquer um de vocês, o que você acha de tirar a vida de alguém? Provavelmente vai dizer, Deus me livre, né? Eu espero nunca ter que passar por uma situação que eu chegue a esse extremo, porque eu acho que eu enlouqueceria se eu tirasse a vida de alguém, né? A gente vê muitos policiais, inclusive, com esse tipo de pensamento de que está ali para ajudar, para proteger, mas que rezam para nunca tirar a vida de ninguém. E tem uma estatística muito grande de muitos policiais que se aposentam, né, com várias décadas e décadas de trabalho a serviço do povo e nunca dispararam a arma, nunca precisaram matar ninguém. Então, quando a gente vê alguns casos, são casos extremos, mas a maioria em si nunca precisaram passar por esse tipo de situação. Então, se a gente soubesse do mal que vai acontecer na nossa vida, de tudo aquilo que nós tomamos, alguma decisão errada que nós tomamos, a gente pensaria 20 vezes antes. Por isso que os espíritos, a espiritualidade diz pra gente, tenha paciência, né? Conte até 10, conte até 100, mas tome cuidado com esses impulsos, tome cuidado com essa raiva, porque pode ter consequências que você não vai gostar. Então, uma boa noite para vocês que estão aqui nos acompanhando.
no nosso Evangelho no Lar dessa noite, onde nós vamos falar sobre esse assunto que será um grande aprendizado, porque você sabe que as parábolas é uma ótima forma de ensinar, uma ótima forma de ensino. E hoje teremos uma parábola da parábola e Humberto de Campos que vai nos contar essa história de hoje. Então, vocês que chegaram por aqui agora, veja se já pegaram sua água, se já fizeram sua lista de vibração. Se ainda não, dá um pulinho na cozinha, pega um papel, uma caneta, anota o nome das pessoas, nem que seja apenas o primeiro nome, mas anota para que a gente possa auxiliar o maior número de pessoas nessa noite de hoje. Então, feito o nosso exórdio, dados os recados, vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração para a gente entrar no nosso assunto, junto com Humberto de Campos e Chico Xavier, sobre o estudo na parábola. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Jesus pelo final de semana que nós teremos, agradecer a Jesus por todas as bênçãos que são derramadas sobre a nossa vida diariamente, agradecer pela semana que está por vir, porque nós sabemos que Jesus sempre quer o nosso bem e que Ele sempre planeja o melhor para a gente. Se nós ainda não entendemos ou estamos revoltados com alguma ocasião na nossa vida, nós temos que lembrar exatamente do exórdio que nós tivemos nessa noite, de que nós não sabemos. Então, quando acontece um problema na nossa vida, nós realmente não sabemos o porquê da chegada daquele problema na nossa vida, qual é a lição. E raramente nós nos preocupamos em aprender a lição do problema. Em primeiro lugar, queremos buscar culpados. Em primeiro lugar, queremos saber quem foi que provocou aquilo na nossa vida. Quando nós não temos o mínimo de trabalho de autoconhecimento para buscar nos nossos atos dessa própria vida o que foi que nós plantamos há vários anos atrás. Então, o primeiro passo, geralmente, que nós tomamos quando algum problema chega na nossa vida é buscar um culpado. Quando esse culpado não está próximo da gente, nós vamos ampliando esse alcance, colocando a culpa em amigos distantes, em obsessores, presidente, governador, na camada de ozônio e tudo que surge o alinhamento dos planetas, nós vamos procurando sempre um culpado ao invés de assumir a responsabilidade e buscar aprender e melhorar com aquilo que está em nossa vida no momento. Então são grandes lições que chegam até a nossa vida diariamente. Cabe a gente aprender, cabe a gente descobrir o porquê daquilo. Porque realmente a gente não sabe. E nós só vamos aprender e entender o porquê que certa coisa está acontecendo na nossa vida com o passar dos dias, com o passar dos meses, dos anos. Isso quando a gente não traz a revolta para o nosso lado. Então, não seja um revoltado, porque recentemente nós vimos no Evangelho. Os revoltados são cercados de miséria enquanto eles mantêm esse aspecto de revolta. Então vamos buscar seguir o fluxo da vida, agradecer e perdoar não só os outros, como a nós mesmos. Que assim seja. Então, no estudo na parábola dessa noite com Humberto de Campos, ele comenta o seguinte para a gente. Comentávamos a necessidade da divulgação
da doutrina espírita, quando o Rabi Zohar Ben Ozias, distinto orientador israelita, hoje consagrado às verdades do Evangelho no mundo espiritual, pediu licença a fim de parafrasear a parábola dos talentos, contada por Jesus, e falou simples. A gente vem já trazendo aqui algumas coisas que Humberto de Campos vem comentando, não é? Das histórias que ele tem ali no mundo espiritual, não só das histórias de Jesus, mas ali as conversas que ele tem com outros grupos, que ele se reúne de grandes espíritos. E sempre quando ele vê a oportunidade de um aprendizado para a gente, ele traz, né, para Chico Xavier essa história. E essa é uma delas. Então, esse Rabi, um distinto orientador israelita, e esse ponto aqui é muito importante, porque mostra, mais uma vez, que lá no plano espiritual não tem essa distinção de religião. Isso é uma besteira que nós inventamos, né? Nós, humanos, inventamos para poder separar as pessoas. Você vê, está Humberto de Campos reunido com um rabino israelita e muitos outros ali falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as coisas que eles gostariam que nós aprendêssemos. Então, o Rabi Zohar diz uma coisa: meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhe alguns dos seus próprios bens, a título de empréstimo, participando-lhes que os reencontraria mais tarde na vida superior. Então, ele pega a parábola dos talentos contadas por Jesus e conta uma historinha, né, em cima dessa parábola. O primeiro transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Ao segundo, concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, entregou o conhecimento espírita. Depois de longo tempo, os 3 servidores, assustados e vacilantes, compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. O primeiro avançou e disse, né? O primeiro que recebeu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Esse primeiro disse: Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade, que determina o bem para todos os seus súditos, mas com os 5 talentos que me pusestes nas mãos, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão, em alguns dos companheiros que ficaram no mundo. Perdoa-me, ó divino amigo, se não pude fazer mais. O Senhor respondeu tranquilo: Bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajustaste. Então veio o segundo e alegou, né? E o segundo, ele recebeu a inteligência e a autoridade. Então, ao segundo, ele disse: Senhor, digna-te desculpar-me a incapacidade. Não te pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas e perpetrei lastimáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me deste, e com eles angariei outros 2, que são a cultura e a experiência, para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda. O Excélsio benfeitor replicou satisfeito: Bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sobre o amparo
das afeições que ajuntaste. O terceiro, que recebeu a revelação da doutrina espírita, o conhecimento espírita, chegou até Deus e disse: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado e puro, qual recebi de tua munificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as suas próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens da terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo de tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo-te de semelhante riqueza sem um mínimo toque da minha parte. Então, ele não dividiu com ninguém o conhecimento espírita. Guardou porque ele teve acesso ao conhecimento, achou que era muito dura a lei e que isso, ao ele passar adiante, poderia trazer problema para ele e para as pessoas. E o que Deus fala para ele, não é? O sublime credor, porém, entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregue, de imediato, aos 2 colaboradores diligentes, que se encaminhariam para a terra de novo, declarando incisivo: servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Senhor, Senhor, chorou o servo suplicante, onde há a tua equidade? Deste aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade, e a mim concedeste tão só o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso de tua severidade? O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos? Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podias ter ministrado, através do exemplo de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir, amando e trabalhar instruindo. Escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno. Se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência de que lhes negaste. Senhor, Senhor, por que? Soluçou o infeliz. Por que tamanho rigor, se a tua lei é de misericórdia e justiça? Então os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Essa história mostra o que principalmente? Que os outros 2 amigos dele, que vieram para a terra
eles não tinham conhecimento da verdade como aquele que tinha o conhecimento espírita. Logo, de fato, por ele ter o conhecimento da verdade, um peso maior cai sobre ele, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, para esse um que recebeu apenas o conhecimento espírita, muito foi dado para ele. Foi dado a ele muito mais do que para os outros dois juntos. E por ele ter o conhecimento e não compartilhar desse conhecimento, ele foi infiel à obra divina. Então, Deus o conduziu para que ele recomeçasse tudo de novo, de uma outra forma. E essa frase aqui que trazem para a gente traduz muito isso, né? De que o que os assessores do Senhor falam, né? Esclarecendo a ele que a lei realmente é de disciplina e de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Por isso que dizem que os espíritas geralmente são os que dão mais trabalho na hora do desencarne. Por quê? São espíritos que têm o conhecimento e que geralmente não coloca em prática. Faz como esse servo que tem o conhecimento e não aplica da melhor forma possível. Acaba guardando para ele o tesouro ou, como alguns casos, ele nem sequer abre o baú do tesouro. Ele vê o baú fechado e já fica maravilhado pelo baú. Imagina a gente, nesse momento agora, como espíritas, como estudantes da espiritualidade, imagina que quando o espiritismo chegou na sua vida, chegou na forma de um baú cheio de tesouro dentro. E quando você olhou ali o baú por lá de fora, o baú todo adornado, lindo, você já achou o suficiente. Você já achou você fazer o evangelho no lar, você já achou que ouvir algumas coisas do Allan Kardec era o suficiente. Então é como se a gente estivesse olhando simplesmente o baú pelo lado de fora. E a gente nem sequer abriu o baú para ver. Só que quando a gente chega lá no plano espiritual, é dito o que pra gente? Ué, todo o segredo, todo o aprendizado estava dentro do baú, que você nem sequer abriu para ver o que tinha dentro. Você ficou apenas na superfície, você ficou apenas admirado com a coisa. Você não abriu para resgatar o teu tesouro. Então, quando muitos espíritas chegam no plano espiritual e dão muito trabalho, eles chegam naquela condição do padre que a gente viu recentemente no livro Obreiros da Vida Eterna. O exemplo é muito parecido. O que o padre fez? Chegou, fez um monte de besteira na vida, mas era padre e, para o conhecimento dele, bastava ele se confessar e pedir perdão que estava tudo livre. Assim também são os espíritas, na maioria das vezes, mas não dessa forma. Eles acreditam que, pelo fato de acreditar no mundo espiritual, pelo fato de saber do conhecimento das colônias espirituais, de saber das equipes de luz e tudo mais, isso é o suficiente. É o mesmo caso do padre que faz besteira e simplesmente pede perdão, confessa e acredita que todos os seus pecados serão livrados. O espírita é basicamente a mesma coisa. E dão trabalho. Por quê? Vão chegar lá no plano espiritual e vão dizer: eu era trabalhador da casa espírita, eu aplicava passe, eu fazia parte da reunião mediúnica, eu era dirigente de casa espírita. E está lá no umbral, revoltado, porque acredita que não deveria estar lá. E um bom exemplo disso é a história exatamente que
bem conhecida no meio espírita, do dirigente da casa espírita, e foi parar no umbral, né? Supostamente foi parar no umbral porque ele acreditava que ele era o melhor de todos. Ele era um espírito evoluído. Então faltava humildade para o dirigente espírita. Ele, ao aplicar passe nos outros, ele acreditava que o passe dele tinha maior efeito do que o de todo mundo. Achava que o passe dele era melhor do que o de todos os outros, pelo fato dele ser um dirigente de cada espírito. Então, ele se achava o melhor de todos, como se fosse o espírito perfeito que estava ali na casa, pelo simples fato dele ser um dirigente espírita. E aí, quando ele chegou, quando ele desencarnou, ele se viu ali naquela situação, ali no umbral, cercado por uma criatura de manto obscuro, e ele ficou daquela forma, falando: ah, tem alguma coisa errada, eu sou espírita, eu ajudei, fiz muita caridade, todo aquele discurso que nós já sabemos. E aí o espírito que estava ali junto dele repetiu tudo isso. Você faltou humildade, achava que o seu passe era melhor do que todo mundo, que você era o melhor médium ali da mesa mediúnica, e faltou humildade. Então o espírita, mais uma vez, então ele percebeu que aquele espírito estava certo e começou a pedir perdão. Né? Me perdoa porque eu não percebi, e me perdoa, vou corrigir meus atos. E quando ele começou a ascender, quando ele começou a sair daquela região, ele caiu de novo. E quando ele caiu, ele ficou sem entender. E aí, novamente, aquele espírito que estava ali com aquele manto negro apenas para esconder, que era um espírito de luz, falou novamente para ele que quando ele estava sentindo novamente que estava ascendendo, ele começou a ser inundado mais uma vez pelo orgulho e ele caiu novamente. E assim é a gente. A gente não pode de forma alguma cair nessa ilusão, cair nessa armadilha. Isso é uma grande armadilha para a gente. Uma grande armadilha. Ontem mesmo, eu estava comentando com um amigo meu do perigo de certas comunicações que a gente vê aqui no YouTube. Né? Eu estava falando com ele de um canal de uma pessoa que diz que recebe Jesus. Né? Uma coisa que é impossível, né? A pessoa receber Jesus. E pela forma física, pela forma como a pessoa se comportava, já demonstrava que a pessoa não estava ali canalizando nada. E fala assim: caramba, eu não sei como né, essas pessoas têm a coragem de fazer uma coisa dessa. E o pior é a quantidade das milhares de pessoas comentando, acreditando de fato que a pessoa estava canalizando Jesus, estava recebendo Jesus, e comentando ali sobre como foi a crucificação. Então, o trabalho da gente estudar um pouquinho mais e compreender como funciona exatamente a questão da mediunidade, de receber um espírito por incorporação ou por canalização, mostra pra gente que deixa a gente mais preparado para determinadas situações, para que a gente não seja enganado. E a gente tenha a humildade de saber se realmente é aquele espírito. Porque uma coisa é você receber a mensagem de Jesus, dizer que está recebendo Jesus. Outra coisa é você dizer que está recebendo a mensagem de um falangeiro, né? de um espírito ligado à falange crística. São coisas totalmente diferentes. E, principalmente uma coisa, os espíritos não estão preocupados com a questão do nome. Eles estão preocupados com a mensagem. Isso é uma coisa que a gente aprende com o trabalho, com o que a gente vai realmente estudando nos livros, não só do André Luiz, mas de muitos outros autores, de que tem que ter responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade nesses atos.
E se as pessoas tivessem realmente a noção, que nem foi no exórdio de hoje, da consequência do que eles estão fazendo, não faria, mas não faria mesmo. Então nós temos que ter muito cuidado nesse quesito, exatamente para que a gente não possa cair nesses precipícios, que a gente não caia nessas armadilhas e possamos sempre seguir um caminho cada vez mais reto, um caminho realmente não tem para que a gente está inventando de estar fazendo um determinado trabalho se você não está. Então, se hoje você não faz um trabalho de caridade, que você tenha pelo menos a humildade de dizer, olha, eu não estou fazendo, né? Eu não faço. Eu faço X, essas coisas aqui, mas não faço isso aqui que você está me perguntando. E não tem nenhum problema você não fazer. Mas você pode ajudar de várias formas. E o que o nosso evangelho de hoje fala, através desse exemplo, é de que nós temos acesso a um conhecimento. Nós somos um desses servos que recebeu esses talentos. E o que nós vamos fazer com esses talentos? Nós vamos compartilhar com outras pessoas, e os outros dois que chegaram, tiveram a humildade, né, trabalharam, se dedicaram, se entregaram, chegaram a Deus, falaram, Senhor, me desculpa, mas eu não consegui cumprir, não consegui espalhar aqueles talentos que você me deu, mas eu consegui angariar mais. Com aqueles talentos que você me deu, eu conquistei mais esse. E compartilhei com meus amigos. Olha que maravilha! Ele tentou, pelo menos tentou, e conseguiu mais coisas. E Deus falou, olha, tudo bem, volta lá e tenta mais uma vez. O outro, a mesma coisa. Ele tentou, não conseguiu da forma completa, mas conseguiu outros frutos, compartilhou os outros frutos e chegou para Deus com toda a humildade, falou, Deus, eu falhei, mas consegui isso aqui. Tudo bem. Vai e volta e continua a jornada. Isso é algo que a gente vem conversando aqui há muito tempo. Começa que você vai dando frutos. Vai dando frutos porque quando você vai caminhando, você sabe, você tem total noção daquilo que lhe falta. Você tem total noção do que lhe falta. Mas você sabe o que você já tem. E o fato da gente saber o que nós temos já é algo maravilhoso. Porque aquilo que nós temos vai dando frutos ao longo da nossa jornada. Aquilo que nós temos vai dando frutos. Então a gente não precisa ficar preso ao que nós não temos. Foca naquilo que você tem, naquilo que você sabe, porque aquilo vai dar frutos. E aí durante a jornada você vai percebendo, ainda não consegui tal coisa, mas tais coisas aconteceram e eu nem sabia que ia acontecer. Essa é a maravilha da jornada. Essa é a maravilha da jornada. Então, quando você deseja realizar uma coisa, começa a caminhar. Começa a caminhar com o que você já tem, porque você vai perceber que ao longo do caminho outras coisas vão surgindo, coisas que você não tem no momento, mas com os talentos que você tem em mãos, esses talentos vão dando frutos. Agora, se você focar naquilo que você não tem e não começar a jornada, fica complicado. Fica complicado porque quais os frutos que vão nascer disso? Então, todo conselho que eu dou a vocês é inicia, começa. Começa com a intenção de conquistar aquela coisa que você deseja, mas esteja atento e aberta, para que outros caminhos surjam na tua vida. Esteja muito aberto para isso. Porque
provavelmente vai abrir muitos caminhos, muitos, mas muitos mesmo caminhos na tua jornada. E se você for aquela pessoa que fica apenas fissurada numa única coisa, você vai perder milhões de oportunidades, porque outros caminhos foram aparecendo, outros frutos, e você, não, eu só quero aquele, e você está perdendo muitas outras oportunidades para ser feliz, para ser mais próspero, para amar mais e muitas outras coisas. Então, caminha, mantenha sua mente e o seu coração aberto e você vai amar o resultado. Então vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas que você colocou nela e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, nós estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pedindo para que elas sejam abençoadas pelo Cristo. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos vibrar. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muito amor e muita luz. E na próxima vez que você ouvir o sino, daremos início à nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua participação nessa noite. Espero que você tenha gostado. Foi um grande ensinamento esse assunto que nós conversamos nessa noite. E, mais uma vez, vamos colocar em prática. Não vamos ficar escondendo esse tesouro que nós temos. Então, uma boa noite.
Fique com Deus. Muito obrigado pela participação, pela conversa aqui no Bate-Papo. Deixe seu like e amanhã a gente se encontra de manhã para a nossa conversa lá no Instagram. Aguardo a sua presença. Uma ótima noite e fique com Deus.